Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado é a Mas intenção. essa é a forma, é a bula. Se essa é a bula... Não, a bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios, a ideia de que você vai tratar a facção criminosa como um ente anômalo dentro da sua sociedade, e aí você vai ampliar a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, ele criou um estado de exceção. O estado de exceção... Eu quero... Só para a gente entrar nisso, mas antes... é a minha resposta para ela. Não, mas é porque eu vou complementar e você vai então, ter chance de dar resposta para as duas. São muitos vídeos, muitas falas suas em que o senhor parece ter muito mais inspiração, se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. E aqui, de novo, eu acho que vale a pena dizer como o Bukele conseguiu essa fórmula, como ele chegou à implantação dessa fórmula. Ele demitiu todos os ministros da Corte Constitucional, ele aposentou compulsoriamente 1/3 dos juízes, hoje ele controla o Congresso de lá, a Assembleia, a imprensa não é livre, muitos jornalistas tiveram que sair do país para não serem presos, basicamente, em outras palavras, não há democracia por lá. E no seu plano de governo, o senhor deixa muito claro que o senhor vai combater o crime fazendo decretos sucessivos de estado de defesa e que essa é a sua IGLO, que essa é a sua fórmula. O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto o custo de um regime autoritário ou de atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar contra as suas medidas, por exemplo? Não, eu não vou atropelar nada, vou fazer o estrito cumprimento da lei. O estado de defesa, que é necessário para que uma operação policial aconteça em uma favela ou numa cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então o senhor não vai fazer nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele. Eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos, eu não sou neto de palestinos, eu tenho outra família, eu nasci na Moca, eu moro no Brasil e eu vou criar políticas de segurança muito duras para destruir o crime num contexto brasileiro. Não adianta achar que é uma regra de 3. Porque senão eu vou falar o seguinte, olha, um país que virou uma ditadura foi a Venezuela e um dos momentos para a criação da ditadura foi o senhor Hugo Chávez crescer a economia de maneira artificial e aplicar políticas sociais. Isso significa que se eu aplicar políticas sociais e crescer o país economicamente eu vou virar um ditador? Não. Isso significa que eu vou ter que deixar de fazer políticas econômicas e sociais para crescer um país? Não. Eu estou só falando que uma coisa não precisa ser correlacionada com a outra. Você pode ter políticas de segurança séria e você pode ser um democrata. E essas coisas cabem numa democracia. Você não está vendo eu falar, vou sobrepor a democracia brasileira em nome do meu... Não, o combate ao crime, inclusive, é uma maneira de garantir a existência da democracia brasileira. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe... Qual o modelo democrático aqui? Há uma ficção de democracia nesse sentido. A melhor maneira de garantir a democracia é você garantir que os instrumentos republicanos do Estado funcionem. Senão você não tem nada. Eu fui para uma cidade no Ceará que chama Santa Quitéria. Essa cidade foi tomada pelo Comando Vermelho. O prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho. Ele importou aqui do Rio de Janeiro um monte de bandido. Da cidade dos bairros abandonados, não é isso? Não. Isso é Uraponga. Santa Quitéria é uma cidade que tem urânio. Inclusive, eu acho que tem um parente do Kassab lá, próximo, que ainda atua na área. Santa Quitéria, o prefeito ganhou a eleição chamando membros do Comando Vermelho para participar, servindo como capangas, impedindo que as pessoas votassem. E isso não é opinião minha, ele foi afastado por conta disso, pegaram a relação com o Comando Vermelho. Como é que eu vou atuar ali? Se o Comando Vermelho esconde arma na casa das pessoas, uma GLO, às vezes, lá não será suficiente para eu pegar um bandido que se esconde na casa de alguém. Você precisa de um instrumento do estado de defesa naquele local. Mas o senhor fala desses sucessivos decretos de estado de defesa... Pontuais em locais diferentes. Eu sei, mas como é que garante, o senhor sabe, suspende... direitos. A gente vai atuar... Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Aí é acreditar numa ficção de que aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. O direito que está na Constituição é nominal para ele. Aquela pessoa nunca viu um direito. A vida, liberdade, propriedade, direitos humanos de primeira geração, a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. A pessoa dispõe disso, uma favela? Se eu pegar, chama vocês pra gente andar agora num complexo. Tô falando de alemão. Prisões sem mandado, o senhor sabe disso, o senhor fez... Não prisões... estou falando de sair prendendo moradores aleatórios. Mas se suspender direitos... Eu tô perguntando como é que garante que isso não vai acontecer. De acordo com a lógica do próprio direito que a gente está aplicando, aqui não é nem a gente que está querendo, porque já passou essa legislação das facções.
você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial, Não, não o morador. mas aí a gente está falando de decreto de estado de defesa. O decreto de estado de defesa é para você fazer operações, e nestas operações você tem os instrumentos de estado para buscar os bandidos. Se você é uma dona de casa que teve sua casa, por exemplo, invadida, para dar um caso concreto que acontece aqui no Rio de Janeiro, conversando com membros do BOP, eles explicando as dificuldades, e porque é o próprio BOP que é favorável a isso. Se você é um morador de uma dona de casa, que aí vem o bandido, e ele se esconde na sua casa e coloca armas na sua casa, eu preciso entrar na sua casa para retirar ele. Agora, você não vai ser retirada. A investigação que levou o Estado a saber, este aqui é um membro do Comando Vermelho que está operando nessa favela, não necessariamente vai buscar você simplesmente porque sim. Apenas a polícia tem mais meios de ação para poder buscar ele. E eu queria entender como é que isso vai se dar, porque no seu plano de governo, o senhor vai cuidar da segurança pública por meio desses institutos, o Estado de Defesa e a GLO. Posso Claro. complementar? Esses são os instrumentos excepcionais para eu vencer a guerra contra eles. Eu quero viver um país de normalidade. Eu não quero precisar de fazer nada. Eu quero fazer o que for meramente necessário para recuperar os territórios. Ok, entendi. Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de Estado de Defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 dias. Que pode ser prorrogado. 30 dias Sim. e mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte: ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do Estado de Defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é feito o enfrentamento. Você tem 2 modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem 2 operações de crime organizado no Brasil. Uma é a operação do Comando Vermelho, que é uma operação territorial. Ela é uma operação muito similar à que tem ao Salvador, que é a ocupação de território e atividades econômicas ilegais que acontecem naquele território. Essa é uma operação mais fácil que o Estado de Defesa debela ela de maneira mais intensa. Eu consigo pegar todos os grandes nódulos, as regiões em que eles têm boa parte do faturamento, em um período de tempo menor, eu consigo tocar as operações e fazer isso. A do PCC é diferente. A do PCC é o que eu chamo de operação vertical, porque a infiltração deles é institucional. É o que torna um país um narco-estado. É mais parecido com Colômbia, como houve problema com eles, é parecido com o México. Na infiltração vertical, olha só o trabalho de articulação do Estado que você tem que ter. Você tem que ter o trabalho de inteligência com a COAF, você tem que ter um trabalho de investigação da Polícia Federal, você vai ter que detectar dinheiro que entra e sai, você vai ter que fazer compromisso de cooperação com outras nações. Por exemplo, Holanda, eu encontrei embaixador da Holanda, encontrei, não sei se é tipo, o corpo diplomático holandês, reclamando, olha, a droga vai parar no Porto de Roterdã, porque o PCC exporta a droga que sai de São Paulo e vai para Roterdã. Então eu tenho que falar com outras nações. Eu tenho que ir com a Bolívia lá na fronteira evitar a entrada da droga, e eu tenho que ter a Marinha atuando lá no Rio Amazonas, na bacia amazônica, para evitar a entrada de droga por via fluvial. Eu tenho que ir no Porto de Santos, eventualmente fazer lá no Porto uma intervenção, porque a droga é escoada por lá. Eu tenho que recuperar o território da Baixada Santista. Eu estou fazendo compromisso com polícias de estados diferentes, o uso de forças armadas, tanto a aeronáutica quanto a marinha, em áreas diferentes, a atuação da nossa força diplomática em áreas diferentes. Eu estou falando de uma atuação hiper coordenada com diferentes órgãos do governo, inclusive com outras nações. Agora... Então, o que eu quero dizer, desculpa Sadi, é que é muito complexo. Então, cada remédio para cada área é diferente. Agora, o Estado de Defesa, ele representa a resposta para a reocupação de algo que é constitucional, que é o controle do nosso próprio território. Agora... Eu preciso retomar o meu território. Viver a desculpa, Sadi, mas 5 segundinhos. Eu já passo a bola. Não é o mal de cara que faz live, eu gosto de falar. Se eu não recuperar o território, eu não estou cumprindo eu estou prevaricando como presidente. Eu preciso recuperar o território, senão o Brasil não é um país. Agora, é uma piada. candidato, como é que vai fechar essa conta? O senhor falou dos superpresídios, tá? Isso tem aos montes, nas falas do senhor, está no plano de governo, o senhor se inspira no Secote, falando em El Salvador. Isso eu gosto muito. Então, o senhor acabou de repetir isso aqui. Mas como é que vai fechar essa conta? Porque o senhor promete cortar 3 trilhões. O senhor quer construir superpresídio. De onde vai sair esse dinheiro? O novo regime fiscal, o corte de gastos não é... no papel, matemática. Não, matemática, de maneira clara. Eu preciso fazer o corte de gastos, que tem um novo regime fiscal. O que é o novo regime fiscal? Tudo aquilo que envolva gatilhos para aumento automático de gastos, por exemplo, as indexações e as vinculações, eles vão virar corte, a redução deles vai virar superávit. E eu vou resolver questões orçamentárias com esse superávit. Tudo que for corte de gasto, vira aumento em investimento. E presídio é um gasto que o Estado vai ter que fazer um investimento em infraestrutura para receber esse corpo prisional. Então, eu vou ter que gerar espaço fiscal para investir nisso também. Quanto que gasta hoje? Qual é o gasto hoje com presídio? Eu não sei estimular aqui quanto eu gasto com presídio. Eu sei que eu preciso construir de 300 a 500 mil vagas.